Muito bem, pessoal, a gente já sabe que as férias constituem um descanso anual remunerado. Tanto é que a hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Agora nós vamos estudar justamente como é que é essa remuneração que deve ser paga por ocasião das férias do empregado. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então, rapidamente aqui, nós iremos, aqui agora sim, recapitular alguns pontos que até já comentamos anteriormente, para realmente isso aqui ficar bem sólido aí na memória de vocês. É o seguinte, olhem só, a Constituição Federal assegura o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o normal. Legal? Então, o que vai acontecer? Olha só, o exemplo rápido aqui com vocês. Imagine que um empregado, ele ganhe lá os seus R$3.000 por mês, tá? Essa é a remuneração normal que o empregado faz uso. Quando esse empregado vai sair de férias, pessoal, ele vai receber 1/3 a mais a título de terço constitucional de férias, tá bem? Então, se ele recebe, 1/3 de 3.000 dá 1.000, então 1/3 a mais, esse empregado, por ocasião de suas férias, ele vai receber o total de R$4.000 de férias, tá bem? Esse terço a mais, o famoso terço constitucional. É o famoso terço constitucional, tá? Ou terço constitucional de férias. É muito importante na prática, muito importante em provas também. Bem? E com relação ao tempo de pagamento, quando é que essa remuneração, incluído o terço, devem ser pagos ao empregado? E aí nós vamos já para o texto da CLT, que vai nos trazer a regrinha dos 2 dias antes, tá? Diz lá o artigo 145, o pagamento da remuneração de férias. E se for o caso, do abono, tá? Segure aí, mais à frente a gente vai tratar do abono. Do abono referido lá no artigo 143, o que importa para nós é que essa remuneração de férias deve ser paga até 2 dias antes do início do respectivo período de férias. Tá bem? Então, olha só, se você vai sair de férias, por exemplo, lá numa sexta-feira, na sexta-feira é o primeiro dia que você vai sair de férias, o que vai acontecer? 2 dias antes, até no máximo ali na quarta-feira, você deve receber adiantado a remuneração de férias. Bacana? Não se esqueçam disso, né? As férias são pagas ao empregado de maneira adiantada, tá? Porque o empregado tem que sair de férias com grana no bolso. Também esse é o descanso pretendido pelo legislador. Não trabalha com dinheiro no bolso para que ele possa efetivamente descansar. Belezinha? Muito cuidado para a gente não confundir. O aviso de férias se dá com pelo menos 30 dias antes, tá bem? Para o empregado saber ali quando vai ser a época das férias dele. Agora, o pagamento das férias apenas 2 dias antes. Ok? Muito bem, vamos lá. Olha só, nesse pagamento aqui, nesse pagamento adiantado ali dos 2 dias antes das férias, o empregado vai dar um recibo, tá bem? Ele dará uma quitação, tá? Olha, recebi aqui, quitação desse pagamento da remuneração de férias, indicando, o início e o fim do período de férias. Legal? E aqui, a gente já até fez essa ressalva, atenção para a gente não confundir. Portanto, o aviso de férias lá do 135, 30 dias antes, participação por escrito, empregado dá ali o recibo, com o pagamento da remuneração de férias apenas 2 dias antes. Bacana? Muito bem. Olha só, seguindo adiante, tem vários detalhes que nós temos que comentar aqui com vocês, mudando um pouquinho de assunto a respeito da remuneração de férias. Olha só, o empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida, e aí vem o trecho mais importante desse dispositivo, na data de sua concessão. Na data de sua concessão.
E o que vai fazer o examinador lá na sua prova? Ele vai trocar isso aqui, ó. Vai dizer que a remuneração é aquela devida durante a aquisição do direito. Vai dizer que é aquela devida ali no início do ano. Tá legal? E a gente já sabe. O que importa é a remuneração na data da aquisição. E o que isso quer dizer na prática, né? Imagine aí, pessoal. Imagine que eu tenho aqui uma linha do tempo. Tá bem? Eu tenho um empregado que ele entrou na empresa. Ele entrou na empresa ali recebendo um salário de 3.000. Bem? Um salário de 3.000 reais. E no dia que ele entrou na empresa, iniciou-se o período aquisitivo dele. Tá legal? O período aquisitivo. Muito bem. Ele completou ali, né, esses 12 meses do primeiro, vamos colocar assim, período aquisitivo 1. Na sequência já se iniciou ali um segundo período aquisitivo, tá? Período aquisitivo 2. Tá legal? 12 meses de cá, 12 meses de cá, tudo direitinho. E fato é, pessoal, que aqui, ó, em algum momento, o salário desse empregado foi majorado para R$ 4.500. Legal? Passou a ganhar ali R$ 4.500. Na mesma semana em que ele ganhou um aumento, aqui, amigos, ele saiu de férias, tá? Então, aqui em azul, a gente tem as férias desse empregado. E muita gente pode se perguntar, né? Poxa, qual é o salário, qual a remuneração que ele vai receber aqui durante essas férias? A gente sabe a remuneração normal com 1/3 a mais, tá bem? Mas será que no cálculo dessa remuneração de férias eu vou tomar por base o salário do período aquisitivo, tá bem? Então essas são férias relacionadas a esse período aquisitivo aqui. Ou eu vou tomar por base o salário atual desse empregado? E pessoal, a resposta é dada aqui pelo 142, tá bem? Eu vou tomar por base o salário atual, o salário da época da concessão das férias. Então, pouco importa quanto é que ele recebia quando ele adquiriu o direito às férias. Pode ser que ele tenha trabalhado ali o período todo, né? Como nesse exemplo aqui, ganhando seus R$ 3.000. O que importa é quanto ele recebia na época em que as férias foram concedidas. Então, se ele recebeu uma promoção, se ele recebeu um aumento, né, de lá para cá, vai me importar agora o novo valor, essa nova remuneração, porque eu tomo por base a remuneração da época da concessão. Bacana? Então anote isso aí. 1/3 a mais, tomo por base a remuneração da época da concessão. Muito bem. A gente já até comentou que, em regra, o empregador, né, é livre para fixar a época em que o empregado vai sair de férias, mas ele tem que obedecer aquele período chamado de período concessivo, aqueles 12 meses subsequentes à aquisição do direito. Muito bem. A gente já até comentou com vocês o que acontecia se ele concedesse as férias após expirado o período concessivo. A gente já viu que, neste caso, o empregador paga em dobro a remuneração de férias. É legal? Porque ele descumpriu um dever patronal de conceder as férias dentro daqueles 12 meses. Concedeu após o fim dos 12 meses, paga em dobro. Mas tem um detalhe adicional, que é o seguinte. Olha só. Então, isso aqui, né, apenas recapitulando com vocês. A gente tem lá o período aquisitivo e o período concessivo. Concedeu as férias. Imagina só, as férias desse período aquisitivo. Se elas foram concedidas aqui, ó, após o fim do período aquisitivo, a resposta é dada aqui pelo artigo 137, pagamento em dobro da remuneração de férias. Legal? Agora, tem uma outra situação mais sutil, que é a seguinte. Olha só. E se, Daldi? E se as férias, né, são 30 dias de férias, como regra geral,
Imagine que as férias foram concedidas da seguinte forma. Elas foram concedidas parte dentro do período concessivo e parte fora do período concessivo. Tá bem? Imagine que eu tenho, por exemplo, 20 dias concedidos aqui e 10 dias fora do período concessivo. E a resposta para essa situação está aqui na súmula 81 do TST. Tá bem? Está prevista aqui na súmula 81 do TST, que diz que os dias de férias gozados após o período legal de concessão, né, que é justamente esse período concessivo aqui, deverão ser remunerados em dobro. Legal? Então, é aquela situação em que não é que todos os 30 dias foram concedidos após o fim do período concessivo, não. Uma parte foi concedida dentro, outra parte foi concedida já após o período concessivo. E, neste caso, apenas esses dias fora do período concessivo, estes sim, ensejarão remuneração em dobro. Tá bem? Então, eu vou pagar, nesse caso aqui, 20 dias de remuneração normal de férias, tá? Que é remuneração normal mais 1/3, e outros 10 dias considerando remuneração em dobro. Tá legal? É claro que, além desse pagamento em dobro, né, essa empresa, esse empregador, ele vai estar sujeito a uma autuação por parte do antigo Ministério do Trabalho, né, por parte do Ministério da Economia, lá dos auditores fiscais do trabalho. Tá bem? Mas lembrem-se aí, concedeu após o fim do período concessivo, sejam as férias integralmente, sejam apenas alguns dias, pagamento em dobro daquela parte. Legal? Muito bem. Agora, pessoal, muito cuidado para não confundir o terço constitucional de férias que nós comentamos, né, sobre aquela parte da remuneração de férias, com isso que nós vamos falar agora. Bem? Nós vamos falar agora sobre o abono de férias, ou abono pecuniário de férias. E muita gente confunde isso aqui com aquele terço constitucional mencionado lá no artigo 7º da Constituição Federal. Tá bem? O que é, né, qual que é a diferença do que exatamente é esse abono pecuniário de férias? Seguinte, pessoal, o que vai acontecer? Os empregados, eles têm direito a converter uma parte das suas férias em dinheiro no bolso. Muitas vezes o empregado ele não quer gozar ali 30 dias de férias, muitas vezes ele quer usufruir ali apenas 20 dias, por exemplo, e ele chega para o empregador e fala, olha, senhor empregador, será que você gostaria de comprar uma parte das minhas férias? E esta compra das férias é justamente o abono pecuniário, tá bem? A rigor é a conversão de dias de férias em pecúnia, em dinheiro. Tá legal? E é sobre isso que nós vamos falar aqui a partir do artigo 143 da CLT. Então, olhem só comigo aqui na tela. O artigo 143 diz que é facultado ao empregado, tá bem? É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias, a que tiver direito, em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Então, ele vai embolsar uma grana a mais, ele vai embolsar ali uma parcela, né? Uma pecúnia adicional, vamos dizer assim, tá bem? Que decorre desta conversão de 1/3 do período de férias a que ele tem direito. São várias as informações, várias as conclusões que nós podemos tomar a partir aqui dessa regra legal. A primeira delas é que existe esse limitador à conversão de férias, tá? Então o empregado, ele não pode converter a integralidade de suas férias em pecúnia. Poxa, Dade, mas eu estou apertado pra caramba de grana e eu quero vender todas as minhas férias. Eu quero vender 10, 20, 30 dias de férias. Se eu tivesse mais férias, eu vendia mais. Eu não quero descansar, eu quero trabalhar, estou precisando realmente de dinheiro, né? Estou construindo uma casa, enfim, estou com uma série de questões aí financeiras a resolver.
Então eu quero vender tudo, pessoal. A legislação veda, ela estabelece esse limite de 1/3 aqui para a venda das férias individuais, para a conversão, né, das férias individuais. Tá bem? Então lembre-se aí desse patamar, né, de 1/3. E esse patamar, pessoal, esse limite aí de 1/3, ele acaba dando margem a uma confusão, tá? Dando margem a que os estudantes confundam esse abono pecuniário, né, que tem esse limite por coincidência, com o terço constitucional de férias, que é aquela, a gente paga ali a remuneração normal de férias, mais 1/3 da remuneração. Então são coisas distintas. A fração é a mesma, tudo é 1/3, tá? Mas uma se refere a um pagamento da remuneração de férias e outra se refere a um limite para a conversão da duração das férias em dinheiro. Bacana? Muito bem. Olha só. Olhem o início. Olhem bem aqui no início do caput aqui do 143 da CLT. E diz que é facultado a quem? É facultado ao empregado. Legal? A partir dessas palavras aqui, a doutrina e também a jurisprudência do TST concluem que essa conversão de parte das férias em dinheiro é um direito do empregado, tá bem? É direito subjetivo do empregado. Fala-se em direito potestativo. Como assim, Daldi? Pessoal, o empregado, ele não vai simplesmente pedir essa conversão para o seu empregador. Ele vai exigir do seu empregador, tá bem? O empregador, amigos, atendidas as formalidades legais, o empregador não pode se recusar a comprar as férias do empregado. Tá legal? Considera-se direito subjetivo do empregado essa conversão de 1/3 das férias em dinheiro. É facultado ao empregado, direito subjetivo, direito potestativo, ao qual o empregador não poderá se opor. Tá legal? Outro detalhe, amigos, é que esse pagamento, tá? Essa pecúnia, né? Essa conversão aqui, isso aqui tem natureza indenizatória, tá bem? Isso aqui tem natureza indenizatória, ou seja, é importante a gente não confundir, né, isso aqui com o terço constitucional de férias, tá? Tem natureza lá de remuneração. Agora, esse abono pecuniário, ele tem natureza de indenização. Então, essa parcela aqui não vai gerar reflexos em outras parcelas trabalhistas. Tá legal? Não gera reflexo no aviso prévio, não gera reflexo, né, enfim, em outras férias, né, em 13º salário, porque tem natureza de indenização. Tá legal? Agora, tem aqui uma formalidade que o empregado deve observar para que ele faça jus, para que ele efetivamente possua esse direito, pode ser oposto ao empregador. Então, o empregado seletista, ele tem o prazo de até 15 dias antes do fim do período aquisitivo daquelas férias, legal? Antes do fim do período aquisitivo, para requerer a conversão do abono pecuniário, a conversão das férias em pecúnia. Olha só, suas férias, né? Você está trabalhando ali naqueles 12 meses para adquirir o direito. O que vai acontecer? 15 dias antes, né? Nada impede que seja mais do que isso, mas pelo menos com 15 dias de antecedência, o empregado vai lá, bate na porta do empregador e faz esse requerimento. Olha, minhas férias já estou quase completando o meu período aquisitivo e eu gostaria de converter 1/3 dessas férias que eu vou adquirir em dinheiro. Fazendo isso, atendendo essas formalidades previstas em lei, o empregador não poderá se opor. Bacana? Muito bem. Tem um detalhe aqui. No caso do empregado doméstico, pessoal, esse prazo vai para 30 dias, tá? Mas para fins de prova, né? Vamos focar aqui no prazo da CLT, que é o prazo de 15 dias antes do fim do período aquisitivo. Tá legal?
Outro detalhe importante em provas, né, e agora algo mais recente, situação da legislação após a reforma trabalhista, é que os trabalhadores a tempo parcial também passaram a fazer jus a esse abono pecuniário. Antes era vedado aos trabalhadores a tempo parcial essa conversão em dinheiro, tá bem? Agora, com a equiparação das regras de férias, né? Agora sim, com a equiparação das regras de férias do trabalhador normal e do trabalhador a tempo parcial, eles também, né, os trabalhadores a tempo parcial, também podem, né, e também têm direito a esse abono pecuniário. Bacana? Muito bem, questão de prova, portanto, sobre esse assunto. Olha só, Fabiano havia requerido ao empregador a conversão de 1/3 do seu período de férias em abono pecuniário. Ocorre que o empregador concedeu regularmente a todos os empregados férias coletivas e, em razão disso, recusou-se a conceder o referido abono a Fabiano, sob a alegação de que férias coletivas retiram do empregado, em qualquer hipótese, a possibilidade dessa conversão. E a gente inseriu essa questão justamente para comentar, ainda que rapidamente com vocês, que férias coletivas não incompatibilizam, não é algo incompatível com abono pecuniário. Tá legal? Agora, tem um detalhe, tá? Se a gente vai lá no artigo 143, no seu parágrafo 2º, simplesmente a CLT diz que no caso de férias coletivas, o abono pecuniário, né, essa conversão das férias em dinheiro, será objeto de um acordo coletivo do trabalho. Legal? Então, nessa situação é algo que vai ser negociado coletivamente e não individualmente a cada empregado. Tá? Então, tratando-se de férias coletivas, cadê? Aqui, férias coletivas, o pagamento, né, e o dever de pagamento do abono pecuniário será objeto simplesmente de acordo coletivo de trabalho. É isso que se limita a dizer a CLT. Bacana? Muito bem, mais uma. Caso o empregado decida converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono, sobre essa verba incidirão FGTS e contribuição previdenciária. E aí, pessoal? Incide ou não? Não incide, né? Isso aqui está errado. Porque o abono pecuniário tem natureza de indenização. Legal? E se a natureza é indenizatória, não incidem as parcelas trabalhistas, tampouco as parcelas previdenciárias. Belezinha? Mais uma. O empregado contratado para prestação de trabalho em regime de tempo parcial pode converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono no valor da remuneração que lhe seria devido nos dias correspondentes. Agora, essa frase aqui, essa afirmação está correta, tá? Ela estava incorreta lá na época dessa prova, tá bem? Mas com a reforma trabalhista, esse item está correto, né? E ele encontra amparo em um dos parágrafos lá do artigo 58A da CLT. Beleza? Então, o trabalhador a tempo parcial, hoje em dia já tem direito ao abono pecuniário. Mais uma. Antes da gente fechar aqui, a empresa SMG concedeu férias à empregada Valéria, referentes ao período aquisitivo 15/16. Considerando que Valéria, questão bacana. Considerando que Valéria faltou ao trabalho 12 dias injustificadamente durante o período aquisitivo, que requeriu abono de férias de 20 dias antes do término do período aquisitivo, e que as férias concedidas a partir de 1º de março, e que as férias foram concedidas a partir de 1º de março, de acordo com a legislação aplicável, a empregada gozou. E aí a gente tem que examinar aqui essas várias situações, essas várias informações que foram colocadas. Tá bem? Olha só. Em primeiro lugar, a gente vai examinar aqui essa questão dos 12 dias de faltas injustificadas. Eu tenho que me lembrar, daquela nossa tabelinha do artigo 130, que até 5 faltas, 6 a 14 faltas, aqui tem direito a 30 dias, aqui tem direito a 24 dias. Bacana, pessoal. Muito bem. Se ela faltou 12 dias injustificadamente naquele período aquisitivo 15/16,
Opa, ela vai ter direito a apenas 24 dias de férias. Legal? Apenas 24 dias de férias. Beleza. Então, essa é a primeira informação. A duração das férias dela ali em relação àquele período. 24 dias de férias, eu já fico aqui, pessoal, entre a letra A e a letra B. Legal? Entre a letra A e a letra B. Agora tem uma outra informação que a gente precisa também examinar, que é o seguinte. O período aquisitivo dessas férias é o período ali de 2015, 2016. Legal? 2015, 2016. E essas férias, elas deveriam ser concedidas até esse período ali 2016, 2017. De modo que, se a gente consegue se lembrar que, como ele concedeu já aqui no ano de 2018, ele já concedeu após, a gente tem o período aquisitivo, 15, 16, e 16, 17, o período concessivo. Bacana? Então, a gente já consegue perceber que ele concedeu essas férias aqui, após o fim do período concessivo. O que vai acontecer? São 24 dias de férias e ela terá direito à remuneração em dobro. Tá? Ela terá direito à remuneração em dobro em virtude da concessão extemporânea das suas férias. Legal? Vamos ver se isso aqui já é suficiente para a gente gabaritar a questão. 24 dias de férias, recebeu remuneração de férias em dobro, beleza? Na letra A. E na letra B, recebeu remuneração de férias de forma simples. Isso aqui, então a gente já consegue perceber que o nosso gabarito está aqui realmente na letra A. Tá bem? Está na letra A, 24 dias de férias e ela vai receber em dobro, E, além disso, tem mais uma última informação que diz respeito ao abono pecuniário de férias. Vamos pegar aqui o azul claro. Olha só, ela requeriu o abono de férias 20 dias antes do fim do período aquisitivo. Tá? 20 dias antes do término do período aquisitivo. Então, ela cumpriu aquela exigência de pelo menos 15 dias antes previstas no artigo 143 da CLT. Opa! Então, ela vai ter direito, sim, ao recebimento do abono de férias. Tá legal? Então, o gabarito de fato está aqui na letra A, uma questão já um pouco mais elaborada, que cobrou da gente 3 regrinhas, conhecimento de 3 regras. A duração das férias do empregado que possui mais do que 5 faltas injustificadas, tá? Aquela regrinha lá do 130. 2. A concessão extemporânea das férias e o pagamento em dobro, beleza? E a necessidade de se requerer o abono pecuniário em pelo menos 15 dias antes do fim do período aquisitivo. Então, conhecendo isso aí, a gente já conseguia perceber que o gabarito nosso está na letra A. Bacana? Vamos aqui fechar com um pequeno resumo sobre essa parte da matéria. Olha só, quando a gente fala em remuneração de férias, o empregado tem direito a receber 1/3 a mais que o salário normal. Isso não se confunde com o abono pecuniário de férias. Essa remuneração deve ser paga até 2 dias antes de iniciar o período de férias. Se eu concedo as férias após o fim do período concessivo, eu vou pagar em dobro a remuneração, seja integral, seja apenas dos dias concedidos de maneira extemporânea. Tá legal? E por fim, quando eu falo em abono pecuniário de férias, eu estou falando na conversão de 1/3 das férias a que tem direito o empregado em pecúnia. Tá? Esse pagamento em natureza indenizatória é um direito subjetivo do empregado, caso seja requerido em até 15 dias antes do fim do período aquisitivo. Maravilha? E com isso a gente encerra mais esse bloco sobre o assunto férias.